Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como todos estão? Como estão nessa quarentena? Espero que todos estejam bem. Bom, nós estamos aqui novamente com a melhor aula da semana, com a melhor aula que vocês já tiveram na vida de vocês, né? Sistemas de informação gerencial com a melhor professora também, né? Enfim, gente, brincadeiras à parte, tenho alguns recadinhos para vocês. Primeiro, essa vai ser nossa última aula gravada, tá? Eu andei falando com algumas pessoas, com alguns alunos durante a semana, que me disseram que estavam um pouco perdidos, que cada professor estava usando uma metodologia, né? E que isso estava deixando tudo muito confuso. Gente, isso tudo pegou, acho que todo mundo de surpresa, tanto vocês como nós, professores, como os coordenadores e até mesmo a faculdade, né? Então, nós tivemos essa semana aí para nos adaptar. A faculdade percebeu que havia a necessidade de fazer uma padronização, né, para que todos os professores falassem a mesma língua e para que vocês não ficassem com essa confusão, né? Bem ou mal, nós temos que atender vocês. Vocês estão pagando por um conteúdo e vocês vão ter esse conteúdo. Tudo bem, pessoal? E a partir da semana que vem, então, todas as aulas de vocês serão transmitidas ao vivo, tá? Além de serem transmitidas ao vivo, também serão gravadas e poderão ser disponibilizadas para quem quiser, para quem desejar, né? Eu acredito até que nós vamos postar a gravação dessas aulas no AVA. Tudo bem? Falando em AVA, gente, mais um recadinho. Vocês estão acessando o AVA? Vocês estão fazendo as atividades de pré-aula, pós-aula? Vocês estão fazendo as atividades do Desafio Nota Máxima? Pessoal, é extremamente importante que vocês permaneçam com as atividades, que vocês façam as atividades de pré-aula, pós-aula, que façam o Desafio Nota Máxima. Por quê? Porque faz parte do estudo. Faz parte da metodologia de ensino que a Croton adotou, né? Então, assim, para vocês conseguirem lá os 6.000 pontos para serem aprovados, vocês precisam realizar essas atividades. E isso é algo que está nos deixando preocupados, tanto os professores como principalmente os coordenadores. Por quê? Porque está havendo um baixo acesso ao AVA. Então é assim, gente, eu estou mandando as minhas videoaulas para os representantes de sala, para os alunos que eu tenho e-mail. Mas isso não tira a necessidade de vocês entrarem no AVA e realizarem as atividades, tudo bem? Não se esqueçam disso, por favor, tá? Recebi vários e-mails durante a semana falando sobre o trabalho. Hoje, meia-noite, é o prazo final, né? Hoje, sexta-feira, é o prazo final para entrega do trabalho, tá? Então, se esforcem que amanhã eu já vou lançar os pontos no sistema. Então, muito provavelmente, no final da tarde, vocês já conseguirão ver os pontos lançados, tá? E, queridos, maiores dúvidas, fiquem à vontade para me mandar e-mail. Eu estou tentando responder o mais depressa possível, tá? Tô acessando o e-mail pelo menos uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite. A demanda tá enorme, tá muito grande, por isso que às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu tô procurando responder todos os e-mails no mesmo dia que vocês enviam, tá? Então vamos lá, né, gente? Só mais um comentário, os trabalhos que eu dei uma lida já, eu gostei muito, achei super bacana as soluções que vocês encontraram pro caso lá, né, pro estudo de caso lá do Paulo, que herdou o hotel lá do tio dele, né, e enfim, achei fantástico, uma ideia diferente da outra, um pensamento diferente do outro, todos usando o CRM como
principal sistema. Então, assim, vocês estão de parabéns, vocês são show. E agora vamos para mais um assunto. O assunto de hoje, galera, é classificação dos sistemas de informação. Bom, vamos lá então. Pessoal, cada parte da empresa, vamos pensar assim, que a empresa como um todo é um sistema enorme que tem vários subsistemas dentro dele. E cada nível da empresa exige um formato, um tipo de informação, né? Então, assim, quem trabalha em departamentos operacionais, eles precisam de um tipo de informação voltado para o operacional para que possam tomar decisões. Um gestor que já cuida de uma empresa como um todo, ele precisa de informações da empresa como um todo, não é mesmo? E o diretor, o presidente da empresa, ele precisa, além de informações da empresa, ele também precisa de informações do mercado, informações de política, de economia. Pensem comigo, gente, nessa pandemia que nós estamos vivendo, nesse possível colapso econômico que está para acontecer. Nós já estamos em crise, já está havendo demissões, né? E além disso, existe uma previsão aí de acontecer uma grande depressão econômica. E você, se você fosse o diretor de uma grande empresa, que atitude você tomaria? Você tomaria atitudes relacionadas somente a informações que vocês possam haver em redes sociais, nas mídias? Não, né, gente? Um gestor de uma empresa, seja empresa grande, média, pequena, multinacional, não importa o tamanho da empresa, pode ser uma pessoa autônoma, um microempreendedor individual. Ele precisa de informações concretas, corretas, concisas para tomar decisões, principalmente em momentos de crise. E aí que entra os sistemas de informação gerencial para ajudar essas pessoas a tomarem decisões, tá? E aí eu pergunto para vocês, eu sei que algumas pessoas da sala já têm empresa, ou os pais já têm empresa, mas vamos lá. Primeira perguntinha aí pra gente, eu já fiz uma abertura, né? E agora eu tô fazendo uma abertura para vocês pensarem. Olha só, você já pensou em abrir o seu próprio negócio, ser dono de sua própria empresa? E eu coloquei aqui como uma ilustração, coloquei essa ilustração aqui de um dedinho segurando a palavra startup, porque é a onda do momento, né? Nós temos diversos microempreendedores que estão fazendo muito sucesso com suas startups. O que são as startups, gente? Só para a gente dar uma clareada aí, para que vocês pensem um pouquinho se vocês teriam interesse de abrir uma empresa, de abrir um negócio. Startups são empresas que são abertas a partir de uma grande ideia, sem muita pesquisa de mercado, tá? Existe um planejamento, né? Porque precisa sempre haver um planejamento, mas geralmente faz-se um planejamento muito rápido com baixo investimento. Então, uma startup, para que ela seja uma startup, ela tem que ter baixo investimento e tem que ter a abertura rápida. Como funcionaria isso? Antigamente, como que as pessoas costumavam a planejar a abertura de uma empresa? Ela planejava tudo como a sua empresa iria funcionar, nos seus mínimos detalhes, fazia pesquisa de mercado, investia muito em tudo que ela planejou, ela já investia, e aí ela abria. E aí ela rezava para ter clientes. Hoje com as startups, não. O negócio inverteu. O microempreendedor, ele tem suas ideias,
ele abre a empresa e depois ele começa a investir. Quando ele começa a ter o retorno, ele começa a investir. Então, primeiro ele tem cliente, primeiro ele lança a ideia. Então, ele lança a ideia no mercado, ele conquista pessoas interessadas, ele conquista clientes e depois ele busca investimento. Mas vamos lá, gente, para você fazer o planejamento de uma empresa. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. O que é que precisa? Pensem comigo. O que é que você, microempreendedor ou grande empresário, precisa ter em mente, precisa saber, precisa colocar no seu planejamento antes de abrir uma empresa? O que vocês me dizem? Primeiro, vocês têm que decidir o que vocês vão produzir, ou o que vocês vão vender, ou que tipo de serviço vocês vão prestar. Vocês concordam? A partir disso, o que mais vocês têm que decidir? Que outras escolhas vocês precisam fazer? Já pensaram nisso? Então pensem. Olha só, foi isso que vocês pensaram? Escolhas estratégicas. Um empresário de sucesso, um empreendedor de sucesso, uma pessoa de negócio, ela tem que fazer escolhas estratégicas. Lembrem-se, eu expliquei isso em sala de aula. A estratégia, o nível estratégico, ele faz parte de que parte da pirâmide? Pensem, gente, que isso aí é matéria de prova, hein? Então, olha só. O empreendedor, o empresário, o dono do negócio, ele tem que saber o que ele vai produzir, o que ele vai vender ou que serviço ele vai prestar, né? Quem serão os seus clientes? Qual vai ser o foco do seu negócio? O seu cliente, ele vai ser uma pessoa jovem, vai ser uma empresa que vai atender crianças, vai ser uma empresa que vai atender o público masculino ou o público feminino ou os dois públicos, né? Vai ser uma empresa que vai atender pessoas aí da melhor idade. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia existem academias especializadas em atender pessoas da melhor idade, né? Então, é um nicho. Quando a gente fala de cliente, a gente está falando de nicho. Qual é o nicho do seu negócio? E aí você tem que pensar, você vai ter funcionários? Se você tiver funcionários, que tipo de funcionário você vai precisar? Com qual formação? Precisa de formação superior? Não precisa? Né? Se for um funcionário de nível técnico, já é o suficiente? Ou nem precisa disso? Vocês têm que analisar. E esse funcionário, ele tem que ter conhecimento em quê? Então, que tipo de funcionário vocês vão contratar? Olha só, gente, quanta coisa que uma pessoa que administra um negócio tem que saber. O que mais, gente? Que tipo de produção que você vai fazer? Quando a gente fala o tipo de produção, seria assim: que tipo de tecnologia você vai utilizar para produzir o seu produto? Vai ser uma produção artesanal? Vai exigir a compra de alguma máquina, de algum equipamento? Então, assim, qual é o mais adequado ao produto que você vai produzir, né? E capital? Você tem capital para investir? Ou você vai precisar emprestar? Então, precisa analisar tudo isso. É momento para investir? A gente está falando aí, né, gente, de negócios no meio de uma pandemia. Lógico que não é o momento, né? Ou depende. O que vocês acham? E aí? Empresas produtoras de álcool gel devem investir nesse momento. O que vocês acham? Empresas produtoras de máscaras, de luvas, ou não? Gente, em toda crise, sempre existe oportunidades. Sempre. E sempre tem aquele empreendedor que consegue enxergar a oportunidade no meio da crise e consegue se sair muito bem. Mas para isso,
Para isso, essa pessoa precisa de informação. Se ela não tiver informação, ela não consegue ter grandes ideias, né? O que mais que precisa saber, gente? Estratégia de marketing, né? Entre N outras coisas, eu vou precisar de um local, ou eu não vou precisar, ou eu vou alugar uma sala só quando eu fizer reuniões, ou eu vou precisar montar uma mini fábrica que seja. Enfim, vocês precisam decidir N coisas, tomar N decisões quando vocês são gestores de um negócio ou quando vocês pretendem abrir um negócio. Para isso, existe basicamente 4 tipos de sistemas que ajudam o gestor na tomada de decisões. Gente, desculpem, a minha voz continua a mesma, aquela voz que às vezes enrosca, né? Vamos lá. Para que vocês tomem decisões acertadas, vocês precisam de informações. E para dar essas informações, os gestores têm apoio de alguns tipos de sistema, como eu falei no comecinho dessa aula, né? O que eu falei no comecinho dessa aula, gente? Que para cada nível da empresa existe um tipo de sistema. E aí eu vou passar no próximo slide e vocês vão entender do que eu tô falando. Para cada nível da empresa, se faz necessário o uso de um tipo de sistema. Ou às vezes, gente, é o mesmo sistema com relatórios e planilhas diferentes. Então, isso é o que mais se usa hoje em dia. Você tem um sistema na sua empresa, mas para cada nível da empresa você libera, né, um módulo do sistema. Então, por exemplo, para o pessoal que trabalha na área operacional, né, vamos falar assim, dos supervisores, os coordenadores que precisam tomar decisões da área operacional, vai liberar um módulo do sistema chamado Sistema de Processamento de Transações, ou os famosos SPTs. Agora, para o gestor que já trabalha no nível intermediário da empresa, nós temos os sistemas de informações gerenciais, os SIGs, que é o segundo que está relacionado aí. O terceiro, sistema de apoio à decisão, os chamados de SADs, eu costumo dizer, gente, que ele atende, os SADs, né? Ele atende tanto o nível intermediário como o nível estratégico. Então, ele consegue atender os 2 níveis da empresa, tá? E para terminar, nós temos os sistemas de apoio ao executivo, que atende a parte estratégica da empresa, são os chamados SAIs. Galera, isso é questão de prova, tá? Então, vocês têm que saber que tipo de sistema é utilizado em cada nível da empresa. Então, com certeza, uma perguntinha da prova vai cair sobre isso, tá? Ah, deixa eu aproveitar e falar, galera. Teve pessoas perguntando para mim por e-mail sobre o calendário de provas. Eu vou pedir que vocês aguardem, tá? Vou pedir que vocês aguardem, porque tá tudo muito novo pra gente. Estamos recebendo informações semanalmente de como vai funcionar tudo. Então, assim que eu tiver maiores informações, eu vou passando para vocês, tudo bem? Vamos conhecer um pouco a fundo, pessoal, cada tipo de sistema. Então, vamos iniciar com o sistema de processamento de transações. Galera, o nome já diz, transações. Quando a gente fala transações, o que nós lembramos? O que nós lembramos? Transações, operações, está relacionado com o fazer, né? Com o botar a mão na massa. Então, seria o quê? Com a inclusão de dados, por exemplo, dados de vendas, dados de funcionários, o fluxo de caixa, folhas de pagamento. Então, todas essas atividades operacionais, as atividades rotineiras, fazem parte de que tipo de sistema? A gente utiliza que tipo de sistema? O sistema de processamento de transações. Então, o sistema de processamento de transações, ele atende, pessoal, a área operacional da empresa. Então, aqui tá falando, ó, apoio a quem?
aos gerentes operacionais. A grande parte das empresas não colocam o nome como gerente. Geralmente eles chamam de supervisores ou coordenadores de departamento, de setor, né? Geralmente gerente eles deixam para um nível mais acima. Mas é isso. Então, assim, vamos ver o que está falando aqui, ó. Sistemas de apoio a transações. Apoio aos gerentes operacionais referente ao fluxo de informações. É o que eu acabei de falar para vocês, né? Apoio às transações rotineiras, desde fluxo de caixa, vendas, folha de pagamento, dados de funcionários, expedição, não tinha falado da expedição, né? E contribuir no controle e levantamento de estoque, deixando essas informações em um nível muito acessível. Por que um nível muito acessível? Porque a grande parte dos funcionários que têm acesso ao sistema consegue ter acesso ao módulo de sistemas de processamento de transações, né? Geralmente é um módulo liberado aí para os supervisores, mas também é liberado para os analistas. Porque muitas vezes os analistas, eles também têm que tomar decisões, né, gente? E eles têm que saber o que está acontecendo, eles têm que reportar pro supervisor, pro coordenador, não é mesmo? Então, esse é um nível do sistema que atende operacional. Vamos ver um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Olha só. Exemplo. Um sistema como esse pode ser usado por uma empresa de transportes para rastrear suas entregas ou até mesmo por companhias aéreas para gerar o sistema de reservas computadorizadas. Aqui foi um exemplo que eu trouxe para vocês, voltados aí para a área logística, né? Então, eu acho que o pessoal que trabalha com logística deve conhecer esse módulo de sistema. E por que eu trouxe isso? Porque não é só o pessoal de empresa que tem acesso a esse sistema de processamento de transações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, quando nós fazemos compras pela internet, o que acontece? Vocês fazem a compra, faz o pedido e vocês acompanham toda a transação. Eu acho que quase todo mundo aqui na sala, eu acredito que já tenha efetuado pelo menos uma compra pela internet. E a ansiedade por receber o produto faz com que a gente fique olhando a todo momento, né? Em que parte que essa transação está. Então, quando nós compramos um produto pela internet, tem várias etapas lá. A primeira etapa é realizar o pedido. Aí a segunda etapa, a empresa vai conferir o seu cartão de crédito, ou vai conferir se o seu boleto foi pago. Aí você vê que confirmou o pagamento. Aí vai para a próxima etapa. A empresa está separando o seu produto. Aí beleza, a empresa já separou o produto e aí a empresa já encaminhou para a empresa de logística, para o transporte. Aí geralmente a gente olha lá no sistema, o seu produto está a caminho, né? Geralmente eles escrevem. E quando esse produto chega para a gente, a empresa avisa que esse produto foi entregue. Gente, esse é um exemplo vivo de sistema de processamento de transações. Perceba, é uma transação totalmente operacional, não precisa da tomada de grandes decisões, mas precisa de um sistema que faça esse processamento, né? Eu preciso do sistema que faça o processamento de todo essa transação mesmo de compra e venda, né? O cliente está comprando e a empresa está vendendo. Um outro exemplo, o pessoal aí da contabilidade que faz balanço, vocês fazem o lançamento lá de débito e crédito no sistema, é um sistema de processamento de transações, né? Que você coloca os dados, tem as transações lá, você inclui os dados, então faz o input, vamos falar com linguagem de sistema, né, gente? Faz o input e aí o que acontece? O sistema de processamento de transações processa e aquilo vai gerar alguma coisa, vai gerar uma informação. Mas o ato de você incluir os dados, quem faz isso é o sistema de processamento de transações, né?
Outro exemplo, inclusão de dados de funcionários, por exemplo, geração de folha de pagamento. Então, quem trabalha aí no departamento pessoal, que gera folha de pagamento, é dentro de um sistema de processamento de transações. Volto a dizer, gente, não necessariamente seja um sistema isolado. Como eu falei, hoje em dia as empresas usam os sistemas integrados. Então, é um único sistema com vários módulos. E aí, o módulo de processamento de transações fica atrelado ao nível operacional da empresa. Tudo bem, galera? Espero que vocês estejam entendendo. Eu acredito que sim, porque vocês são inteligentes, vocês já trabalham em empresa, vocês já operam com o sistema, então eu acredito que isso seja fichinha para vocês, né? Vamos lá. O próximo, Sistema de Informações Gerenciais, os chamados SIGs. Galera, não confundam isso com o nome da nossa disciplina, tá? A nossa matéria se chama SIG, se chama sim Sistemas de Informações Gerenciais, mas nós temos dentro de uma empresa um módulo no sistema da empresa que atende o nível intermediário da empresa, que se chama SIG, tá? Então, quando eu mostrei para vocês lá há 2 aulas, né, atrás, se eu não me engano, ainda estava na aula presencial, que eu apresentei para vocês a pirâmide dos níveis da empresa, e aí nós tínhamos o nível operacional, que estava na base da pirâmide, nós tínhamos o nível intermediário, que estava no meio, e o nível estratégico, que estava no topo da pirâmide. Esse sistema aqui, ó, o Sistema de Informações Gerenciais, o SIGs, ele atende o nível intermediário da empresa. Então, ele atende os gerentes, aquele que fica no meio. Vamos ler aqui o que fala o SIG. Olha só. Fornece aos gerentes relatórios diversos sobre aspectos de desempenho da empresa. Promove o resumo das operações da organização para monitoramento e controle de desempenho das atividades e dos negócios. Gente, perceba que aí já entra num sistema que tem que fornecer informação para os gerentes tomarem decisões. Já não se trata mais de um simples processamento de transações. Não que o processamento de transações não seja importante, tá, gente? O SPT, que foi o primeiro que nós vimos, sem ele não existe o resto. Então, a gente precisa ter a base para poder acontecer o resto. Mas só para vocês entenderem, esse módulo do sistema, o SIG, ele já fornece relatórios para tomada de decisões, tá? Agora, que tipo de relatório? O resumo das operações. Esse daqui, ó, esse cara aqui, o SPT, ele processa as operações, ele faz o processamento. Agora, esse cara aqui, o que ele faz? Ele faz a geração de informações. Então, ele pega os dados que o SPT processou e fornece relatórios de informações para quê, gente? Para que os gestores tenham conhecimento e tomem decisões adequadas, tá? Vamos lá, vamos ver um exemplo dele. Olha só. Exemplo. Uma empresa de colchões precisa saber seus gastos comparados aos 2 últimos anos. Vamos entender então, gente. Olha só. O que esse gerente está querendo? Ele está querendo saber os gastos dessa empresa, tá? Os gastos, vamos circular aqui. Não simplesmente os gastos, ele quer um relatório que pegue os gastos da empresa de hoje, ele quer que compare aos 2 últimos anos. Então, assim, não é algo tão fácil que a gente faz isso de forma manual, né? Não é algo, tá bom, eu vou digitar aqui na planilha do Excel. Não, gente, não tem como.
ele quer, até tem, né? Não tem como, Carla? Tem, mas vai demorar quanto tempo para você fazer uma planilha de Excel no qual apresente para o seu gestor o quê? Os gastos dos 2 últimos anos em comparação aos gastos atuais. Quanto tempo você vai demorar para apresentar esse trabalho para o seu gestor? Se não fossem os sistemas, gente, peraí. Se não fossem os SIGs, se não fossem os sistemas de informações gerenciais. Quanto tempo você levaria? Enfim, graças a Deus, hoje em dia nós temos essa facilidade. Então, existe em todo o sistema empresarial, em todo o ERP, em todo o sistema integrado, um módulo do sistema que atende o nível intermediário da empresa e que promove relatórios da maneira como você quiser. Eu quero um relatório do último trimestre das vendas do produto X da empresa. Eu quero um relatório dos últimos 10 anos, né? Eu quero uma estatística dos últimos 10 anos para saber em que momento que eu vendo mais, em que momento eu vendo menos. Em que ano eu vendi mais, em que ano eu vendi menos. Para quê, gente? Para tomar decisões de produção, por exemplo. Para tomar decisões, por exemplo, de contratação de funcionários, né? Eu tenho um relatório aqui que a cada trimestre eu aumento minhas vendas. Então, significa o quê? Que a cada 3 meses eu tenho que contratar um funcionário novo? Às vezes, nem sempre. Às vezes eu compro uma máquina nova que vai produzir mais, né? Mas eu tenho que ter a consciência que eu vou ter que comprar mais matéria-prima. Então, esses sistemas, ele fornece essas informações, as informações das operações que foram processadas. Vamos continuar lendo aqui, ó. Então, olha só. Uma empresa de colchões precisa saber seus gastos comparados aos 2 últimos anos. Beleza, isso aí nós já entendemos. E aí o que está falando? Os relatórios dos SIGs, então os relatórios que os sistemas de informação gerencial fornece, podem apresentar o total de tecido, manta acrílica, molas e de linha usados por modelo de colchão. Olha só que interessante, aqui é uma empresa de colchões que quer saber os gastos, lógico, que envolve matéria-prima, comparado aos últimos 2 anos. E esse relatório SIG, que vai ser fornecido pelo SIG, além dele mostrar os gastos dos últimos 2 anos em comparação com os atuais, ele ainda consegue separar por matéria-prima e por modelo de colchão. Então, olha só que interessante, né? Olha só, por modelo de colchão, por trimestre. E comparar os resultados das vendas anuais de cada um dos modelos disponíveis no catálogo de colchões em relação às metas planejadas. Então, olha só, o gestor, pelo jeito aqui, é o gestor ou de produção ou gestor de vendas, né? Porque para ele querer saber os gastos de produção, tá mais relacionado à produção, eu acho, né, gente? Para ele querer saber os gastos comparados aos 2 últimos anos, separado por tipo de colchão e por tipo de matéria-prima, e ele quer fazer o quê? O que ele quer fazer? Uma análise, né, de cada um desses modelos disponíveis no catálogo. Para quê? Para saber se vai bater com as metas planejadas. Então, esse tipo de sistema, ele fornece para o gestor esse tipo de informação. E ele pode também, gente, fornecer isso em formato gráfico. Olha só. Então, aqui é só um exemplo, né? Um exemplo aqui. Não é o mesmo exemplo do exemplo escrito, tá? Essa imagem, gente, eu peguei no Google mesmo, só para demonstrar para vocês o que é que esse sistema pode apresentar para nós, né? Para nós gestores na tomada de decisões, tudo bem?
Então, pessoal, esse sistema, o SIG, né? Esse sistema não, vamos falar de que seja um módulo, né, do sistema, ele consegue apresentar gráficos, planilhas, relatórios, sempre do que você quiser. Ah, eu quero por trimestre, eu quero anual, eu quero comparar o ano de 2018 com o ano de 2019 para eu tomar decisão para 2020. Ele consegue pegar, então, todas as informações que foram incluídas pelo SPT, né? Então, ele pega as informações que foram incluídas pelo SPT, que fez o processamento, e transforma em relatórios gerenciais. Essa é a função do SIG. E aí, depois do SIG, vamos ao próximo. Nós temos os sistemas de apoio à decisão. Esse sistema, galera, é aquele que eu disse para vocês que ele pode atender tanto o nível intermediário como o nível estratégico. Então, tanto os gerentes que estão no nível intermediário da pirâmide, como os altos executivos que fazem parte do nível estratégico da empresa, utilizam esse sistema, o SAD. Porque, basicamente, o que ele faz, gente? Ele pega as informações dos outros dois sistemas, né, do SPT e do SIG. Ele pega as informações desses dois sistemas, junta e promove relatórios, tá? Para quê? Para ajudar, sempre, gente, para ajudar na tomada de decisões, sempre. Um sistema para um administrador, para um contador, para um tecnólogo em logística, né? Ou seja, para qualquer gestor de empresa, um sistema ele é usado para tomadas de decisões, tá? Então, o que esse SAD faz? Olha só. Foca num problema para ajudar o gestor a tomar uma decisão. Utiliza o apoio de dados do SPT, como eu falei para vocês, ó. Ele utiliza o SPT, os dados do SPT e do SIG. Então, ele usa os dados dos dois sistemas para que os gerentes consigam visualizar possibilidades e tomar decisões. O que seria focar num negócio, gente? Olha, tá acabando a bateria do celular, galera. Pera aí um pouquinho que eu vou conectar ele. Então, gente, na legenda tá apresentando o quê? Tá apresentando que essa linha aqui, ó, é essa daqui. Então, perceba a evolução dela, tá? Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa, já falei. Manda um e-mail que eu respondo com certeza. Vamos pro próximo, gente? Então, aqui é o nosso chamado SAD, né? Ai, tem mais um exemplo, eu não tinha visto, olha só. Tem mais um exemplo aqui, ó. Vamos ler esse gráfico? O que é esse exemplo? Análise de lucro e prejuízo. Então, olha só. Também é um SAD. Também é uma informação gerada por um sistema SAD, por um sistema de apoio à decisão. Então, aí nós temos o quê? Nós temos 3 barras em cada mês, gente. Nós temos, ó, cada mês tem 3 barras de 3 cores. Quais são as cores? Nós temos as barras azul, vermelha e verde, onde a azul representa o faturamento da empresa, a vermelha representa os custos da empresa e a verde representa o lucro ou o prejuízo da empresa, né? Então, vamos ver, gente. Olha só que interessante, pessoal que é gestor, administrador, né? Olha que interessante que o SAD pode apresentar. Interessante, pessoal, e necessário. Qualquer gestor precisa dessas informações. Senão, como vai tomar decisões, né? E olha como que ele apresenta de forma clara com esse gráfico. Então, o azul é o quê? Faturamento, correto, gente? E o vermelho é o custo.
Perceba no primeiro mês, pessoal, no primeiro mês, em janeiro. Como é que tá esse primeiro mês? Eu tenho um faturamento menor do que o meu custo. O meu custo tá muito maior, o meu custo tá muito alto, né? Consequentemente, eu tive um prejuízo. Olha só a barrinha verde como que tá. Ela tá para baixo. Eu tive um valor negativo aí nesse primeiro mês. Olha só, em fevereiro também. Então, em janeiro e fevereiro, eu tive prejuízo na empresa. A partir de março, eu começo a ter lucro e eu consigo aumentar esse lucro. Por quê? Porque eu estou conseguindo aumentar o meu faturamento. Vocês conseguem perceber, galera? Olha só, gestores, prestem muita atenção nisso, que isso é muito importante. Vocês conseguem perceber que o custo, ele praticamente não muda? Olha só, os três últimos meses, se vocês pegarem aí abril, maio e junho, o custo não muda praticamente. Só que o meu lucro aumenta. Por quê? Porque o meu faturamento está aumentando. Então, aqui nesse caso, o que pode ter acontecido? O gestor analisou um relatório de tomada de decisões e ele percebeu que aqui estava com prejuízo e ele foi buscar o que estava acontecendo. Eu estou tendo muito custo ou eu estou tendo pouco faturamento? Onde é que eu tenho que atacar? Percebe como que o SAD ele é focado, né? Então, assim, o meu custo está muito alto ou o meu faturamento está muito baixo? Se o meu custo estiver muito alto, eu tenho que reduzir custos. Se o meu faturamento estiver muito baixo, eu tenho que vender mais, galera. Tenho que produzir mais e vender mais. Tudo bem? Nem que para isso eu tenha que aumentar um pouquinho o custo. Perceba que ele aumentou, ó. O custo ele cresce até aqui. Só que ele cresce por quê? Porque eu estou faturando mais. Se eu estou faturando mais, se eu estou produzindo mais, lógico que eu vou gastar mais, né? Então, gente, esse foi mais um exemplo de relatório que o SAD pode nos mostrar. E agora nós vamos para o SAIS. O que é o SAIS? Sistema de Apoio ao Executivo. Galera, esse sistema, né, ou esse módulo do sistema, ele é utilizado unicamente para a parte estratégica da empresa. Então, quem é que usa os relatórios desse módulo de sistema? Diretores, presidentes, vice-presidentes das empresas, tá? Esse sistema, galera, ele não só analisa a empresa, mas ele também precisa de dados externos à empresa. Percebam que os três anteriores, o SAD, o SIG e o SPT, esses três sistemas que eu apresentei para vocês, todas as informações que eles geram são informações referentes à parte interna da empresa. É ou não, gente? Vocês perceberam isso? Nenhum desses trouxe informações, trouxe dados externos. Nenhum. Agora, o SAI, ele precisa trazer dados externos. Por quê? Porque os altos executivos precisam de informações do mercado para poder tomar decisões. Ele não pode simplesmente ter informações se a empresa dele está produzindo bem ou não, se ela está tendo alto custo ou baixo custo, se a matéria-prima é boa, se o produto é bom. Não, os altos executivos têm que analisar mercado, têm que analisar política, e eu fico imaginando nesse momento que nós estamos entrando numa crise mundial, como é que não está a cabecinha desses altos executivos? Eles devem emitir relatórios a cada 15 minutos para ver como é que está o mercado, galera. Como é que está a bolsa de valores? Então, assim, esses sistemas, eles usam tecnologia de altíssima, assim, sistema de alta tecnologia. Por quê? Porque ele mescla informações da sua empresa com as informações do mercado, ou seja, da parte externa da empresa. Tudo bem, pessoal? É muito interessante. Esses dias, eu acho que foi a última semana que nós tivemos aula presencial,
eu estava conversando com o Misael, da turma de administração. Dou aula para vocês, né, para eles na quinta-feira. Estava conversando com o Misael e ele me disse o seguinte: Carla, estou estudando Power BI. O que é Power BI, gente? Power BI é uma ferramenta no Excel fantástica que consegue promover relatórios de apoio ao executivo. Ele, mesmo não sendo um sistema, mesmo não sendo um SAI, o Power BI, ele é capaz de estar promovendo esses tipos de relatórios, de estar mesclando dados da empresa com dados externos. É fantástico. Quem tiver a oportunidade de fazer um curso de Power BI, faça. Eu já vi várias vagas de emprego que pede que a pessoa tenha conhecimento em Power BI. Então, é muito interessante para vocês, gestores, terem habilidades com essa ferramenta, tá? Mas, vamos entender aí um pouquinho o que é que faz o sistema de apoio aos executivos. Vamos lá, gente. Olha só. São os gerentes sêniors, ou seja, os diretores da empresa, né, os presidentes, que os utilizam para definir ações. Apoia o planejamento estratégico das empresas. Geralmente trata-se de decisões fora da rotina, exigentes e que dependem muito da capacidade de análise e avaliação desses profissionais. Isso eu já falei para vocês, né? Então, esse sistema, ele serve de apoio aos altos executivos. Para quê? Para fazer o planejamento estratégico da empresa, tá? Tem mais algumas denominações aqui, ó. Esse sistema traz gráficos e dados vindos de diferentes fontes e que muitas vezes estão ligados à internet para que haja a personalização de conteúdo empresarial. O que está falando nesse tópico? Está falando o que eu disse há pouco, que o SAI, ele junta o sistema da empresa com informações externas, tá? É possível com o SAI filtrar e rastrear dados importantes e juntá-los de maneira intuitiva. São os chamados painéis digitais. O que é esses painéis digitais, galera? É o que eu tô falando. O Power BI, por exemplo, o Power BI, ele consegue produzir painéis digitais, que são painéis que a gente acompanha dados de mercado, bolsa de valores, né? Vou dar um exemplo para vocês. A bolsa de valores, antigamente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir algum filme que trata sobre bolsa de valores. Se vocês tiverem, assistam para vocês verem como que funcionava. Hoje, o mercado financeiro, ele funciona tudo pela internet, né? Tudo via web. Mas antigamente ficava uma galera na sede, lá no prédio da Bolsa de Valores, negociando ações empresariais, e tinha um painel eletrônico gigante no qual eles ficavam olhando as variações do preço das ações. O legal, gente, não é o painel, o legal é a informação que esse painel traz, né? Então, assim, de onde que vinham essas informações? Do mercado, tá? Então, esses painéis digitais são painéis que trazem informações externas. Eu não sei se alguém de vocês trabalha ou já entrou em algum departamento comercial de empresa multinacional, de empresas que possuem ações na Bolsa de Valores, mas a época que eu trabalhei na Cosan, no departamento comercial, eles tinham um painel digital que acompanhava o preço do açúcar e do álcool, o preço internacional, e preço de commodities, preço de debêntures, de ações, eles acompanhavam tudo. Por quê? Porque o departamento comercial tinha que negociar, né? Então, o gestor lá do departamento, ele usava esse painel digital só para analisar dados de mercado, tá? Mas o SAI, voltando a falar do SAI, o que ele faz? Ele usa esses painéis digitais e junta com as informações da empresa para que o executivo tome decisões corretas, tá? Então, vamos lá, ó. São os chamados painéis digitais que reúnem numa única tela
todas as informações personalizadas com gráficos e diagramas para a gestão. Eu vou dar um exemplo aqui de dado, de informação que um SAI pode apresentar para vocês. Olha só. Isso aqui é um gráfico de market share, né? Se nós formos analisar, ele está sem título, mas é proposital para que vocês consigam analisar mesmo. Olha só. Nós temos aqui... Vamos começar por aqui, ó, gente. Nesse canto aqui, esquerdo superior. Nós temos a cervejaria Heineken com 8,4%. Nós temos a Brasil Kim, o Grupo Petrópolis, que mais? Outros e a Ambev. Então, isso aqui serve para os executivos tomar decisões. Olha só a fatia de mercado que a Ambev tem. Ela é quase um monopólio, né, gente? É um mega oligopólio esse mercado. E para que serve isso, Carla? Para o executivo tomar algum tipo de decisão, por exemplo. Eu quero uma fatia desse mercado da Ambev. Eu vou estudar... Eu vou focar nisso daqui, nessa parte aqui desse mercado e vou entender quem é esse consumidor, para quê? Para que eu consiga conquistar essa fatia de mercado, tá? É um exemplo, gente, é um exemplo. Vamos dar um outro exemplo aqui para vocês. Também é um gráfico de market share. O que é market share, hein, gente? Deixa eu ampliar aqui para vocês verem como que escreve, ó. Market share, tá? O que é o market share, hein? Vocês estão aí no computador, pesquisa aí. Faça alguma pesquisa útil aí no Google, faz favor. Market share. Segmento aéreo internacional. Faturamento. Então, esse gráfico aqui é o market share do faturamento das grandes companhias aéreas. É isso que está mostrando esse gráfico. Então, assim, é legal entender, gente, por quê? Vou voltar aqui, tá? É legal entender porque esse gráfico aqui, ele está mostrando simplesmente o market share em questões de fatia de mercado, né? O que é market share? Vocês já descobriram? Já procuraram aí no Google? Os significados de market share? Fazer essa galera estudar, hein? Não estamos de férias, hein, gente? Market share é fatia de mercado, tá, gente? É parcela do mercado. Então, esse gráfico aqui, a gente percebe que ele analisa simplesmente isso, né? Fatia de mercado. Agora, esse outro aqui, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem. Então, eu vou ampliar aqui, ó, para vocês lerem. Market share, segmento aéreo internacional. Veja aqui, ó, entre parênteses, está escrito o quê? Faturamento. Esse gráfico de market share, ele já está focando no faturamento de cada uma das empresas aéreas internacionais. Então, aqui independe se eu tenho muitos clientes ou poucos clientes. Essa análise desse gráfico está focado no faturamento das empresas. Qual das empresas do segmento aéreo internacional possui um maior faturamento? E aí nós vemos duas grandes aí, né? Esse aí, ó, 19% e 16%, acho que são as maiores. O que tá em verde e o que tá em vermelho. O restante competem entre si, então olha só. É interessante porque o primeiro que eu mostrei para vocês é fatia de mercado pura e simplesmente. E esse é parcela de mercado mais focado em faturamento. Quais das empresas possuem o maior faturamento, tá? Que tipo de sistema propicia esse tipo de análise, gente? Um sistema de apoio aos executivos. Ficou claro, pessoal? Volto a dizer, é questão de prova, tá? E como
vai cair na prova isso com certeza. Não sei se uma pergunta ou duas ou 5. Vamos fazer um resumão aqui? Vamos entender tudo aquilo que eu falei, então? Galera, nós temos a base da pirâmide. Vou até aumentar aqui. A pessoa é cega, acha que os alunos são cegos também, né? Vamos lá, nós temos a base da pirâmide, que são os sistemas o quê? De apoio às operações e aos processos. Então, aqui, quem são? Que sistema que fica aqui, gente? Anotem aí, hein? SPT. Tudo bem? Então, os sistemas de processamento de transações, tá? Os SPTs. Aí, pessoal, nós temos o nível intermediário. O nível intermediário, eu preciso de sistemas que apoiem o quê? A tomada de decisão empresarial. E aí nós temos 2 sistemas. Nós temos o SIG. 2 sistemas não, né? 2 tipos. E nós temos qual mais? Vocês se lembram? Se fosse a prova hoje, hein? Vocês saberiam? Nós temos o SAD, né? Então, nesse nível intermediário, nós temos o Sistema de Informações Gerenciais, que é o SIG, e nós temos o Sistema de Apoio às Decisões, que é o SAD. Tudo bem? Vamos lá, então, vamos continuar com a galera que está no topo da pirâmide. Então, aqui no topo da pirâmide, eu preciso de um tipo de sistema que dê o quê? Apoio às estratégias para vantagem competitiva. Gente, eu preciso de um sistema que me mostre tudo, que me mostre como é que estão os meus concorrentes, se eu tenho fornecedor bom, se os meus fornecedores são parceiros, se eu estou em crise ou se eu não estou em crise, as políticas do país que eu estou com a minha empresa, tá? Então, os altos executivos, eles precisam tomar decisões estratégicas para conseguir vantagem competitiva no mercado. É óbvio, se a gente fala do nível estratégico, eu tô falando do SAI. E o que significa SAI? Sistema de Apoio aos Executivos. Tudo bem? Agora, uma coisa que eu falei para vocês também é que aqui eu também posso ter o SAD, tá? Pode ser que os executivos também utilizem o SAD, mas o foco deles é esse cara aqui, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Como eu falei, vai ser a última aula gravada. A partir da semana que vem, nós já estaremos no contato ao vivo, né? Estou morrendo de saudade de vocês. Eu acho que vai ser muito legal a gente ter esse contato, mesmo que à distância, mas que seja ao vivo, né? Pra gente conseguir, inclusive ter uma comunicação e tirar suas possíveis dúvidas, né? Por enquanto, eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem bem, se cuidem. E semana que vem estamos aí. Eu vou disponibilizar para vocês, galera, o link para vocês acessarem a minha sala de aula. Eu tenho aqui, estão aqui comigo, pessoal, a galera de administração, a galera de ciências contábeis e a galera de logística. De quinta-feira, eu dou aula para o pessoal de administração. Então, na quinta-feira, eu vou me encontrar com a turma de administração às 19h20. Então, o link da galera de administração vai ser A sala de ciências contábeis e logística vai ser outra sala que só abrirá, eu só estarei lá na sala, na sexta-feira, às 19h20. Tudo bem, pessoal? Um grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, fiquem bem e um ótimo final de semana. Até mais.